Hello! Mude sua vida em 30 dias. Já me perguntaram, mas como? É possível? Olha, é possível mudar. Você não vai mudar totalmente, é óbvio, né? Mas que dá para sair desse estado em que você se encontra e dar avanços na sua vida, com certeza dá. Eu sou o Ricardo Ferreira, sou coach e psicanalista e já treinei milhares de pessoas nos últimos 20 anos da minha carreira. Faço treinamentos em empresas, em sindicatos, em associações, sempre levando as pessoas a melhorar na sua performance, a conseguir resultados melhores do que elas estão fazendo. Em se tratando de mudança de vida, eu desenvolvi um método, um protocolo, que é o método 357, que é composto de 3 chaves, 5 passos e 7 semanas, para você fazer transformações muito significativas na sua vida. Bom, isso é muito simples, né, de ser realizado, desde que você entenda como é que isso funciona. Bom, da onde que eu tirei isso? Da onde eu tirei isso? Da ciência. Da ciência, eu já estudei muito e fui selecionando determinados procedimentos e testando com os clientes, testando individualmente, seja nas sessões de coaching ou seja em atividades de psicoterapia, e vendo os resultados que eram produzidos. E é óbvio que existem métodos e métodos. O que eu vou te dizer não é um monte de teorias, mas sim o que eu apliquei e qual foi os resultados que isso trouxeram para as pessoas. Dessa maneira eu selecionei as partes que mais coincidem. A maioria absoluta da população tem 10 situações padrões para serem resolvidas. E se você resolver isso, você muda a sua vida de uma forma muito significativa. Quando eu atendo individualmente, tem centenas de pessoas atendidas individualmente, leva muito tempo para você chegar no resultado. É legal, é individual, vai devagarzinho, sem dúvida. Agora, para você ter um resultado efetivo, quem procura a psicoterapia é justamente porque está em sofrimento, que é diferente de quem procura o processo de coaching, que é uma pessoa que quer uma transformação mais objetiva, mas não está em sofrimento. Essa ideia de eu gravar aqui andando, né? Aqui, ó, tô fazendo sombra aqui, ficou feio. Vou parar aqui, pausar. Eu faço treinamentos em grupo também, né? Empresas ou até mesmo associações. Juntamos várias pessoas e fazemos treinamentos de imersão, que levam geralmente 3 dias para ser executados. Muito bem, é óbvio que quando a gente faz em grupo assim, tem toda uma dinâmica que um empresta inteligência para o outro. É inteligência coletiva, né? A mesma dinâmica aplicada individualmente dá um efeito. Quando aplicado coletivamente, você multiplica os resultados por essa inteligência coletiva. Muito bem, só que mesmo assim, mesmo eu tendo mais de 30 anos treinando pessoas, e a gente tem limitações, né? Eu sou um só. E a quantidade de pessoas que eu posso atender é limitada também. Então eu buscava um meio de atender em grande volume, em grande quantidade, que pudesse atingir, propagar essa informação para o maior número possível de pessoas. Porque se a gente falar, todo mundo precisa de psicoterapia? Sim, todo mundo. E por que tão poucos procuram? Porque não sabem que precisam, não é? Pois então, só que na maioria dos casos, de 10 pessoas, 8 vão conseguir adiantar fortemente as suas vidas com essa metodologia, com o método 357 de minha criação, de minha autoria. Já os outros 2 vão fazer psicoterapia. E mesmo desses 8, se depois tiver algum assunto mais profundo que queira tratar, pois bem, as portas estão abertas. Não existe só eu, existe milhares e milhares de psicoterapeutas que podem te atender e te ajudar a tratar das coisas mais profundas. Só que a maioria das coisas que a gente quer mudar está na superfície, está na profundidade do ser. Tá? Um exemplo, quem que não está ansioso hoje em dia? Quem não tem ansiedade? Tá? Então é uma coisa que quem não se sente angustiado, volta e meia, ou está insatisfeito com a própria vida, ou tem limitações econômicas, né? Limitações financeiras, trabalha, paga a conta e não tem um bom relacionamento com as finanças, né? E tem relacionamentos também que são negativos, né? Relacionamentos tóxicos, como se
uma expressão usual, né, da atualidade, né, que não trazem felicidade, né? Então, para que você está mantendo relacionamentos que só te fazem sofrer, né? Então, nós temos dois caminhos. O relacionamento ou faz ele funcionar, ou troca, né? Vai fazer o quê? Ficar sofrendo a vida toda é que não faz sentido, né? E mesmo também outro exemplo de sofrimento que está na crosta, né? É a procrastinação, né? A gente ficar adiando coisas, né? Dia. Você já sabe o que é para fazer, você já sabe o que tem que fazer, mas por algum motivo aquilo vai sendo adiado e fica para depois, né? Você fica procrastinando as mudanças que você já entendeu que são necessárias na sua vida. Pois então, essas coisas que eu acabei de relatar para você são situações que estão na superfície. Não é necessário fazer uma psicoterapia profunda para resolver isso. Com o método, né? O método 357, você conseguirá fazer fortes modificações. Muito bem, esse método chama-se 357 porque são 3 chaves, 5 passos em 7 semanas, em 7 ciclos, tá? E eu vou te contar como que isso funciona. Esse protocolo que eu desenvolvi e tenho aplicado com inúmeros pacientes, inclusive individualmente, né? No tempo que é possível, né? Porque eu sou um só, eu tenho limitações de tempo, eu não consigo atender todo mundo que me procura. Tem uma lista de espera de pessoas aguardando para ser atendido. Agora, você poderá aplicar esse método a partir do momento que você entenda como é que funciona, tá? Por que isso funciona? Porque você no centro da sua história. Olha que tá só de novo aqui, vamos ver. Oi, voltou. Você no centro da sua história, no centro da sua vida. Isso é autoliderança. Autoliderança é você ser o herói da sua própria história. Você o herói da sua vida. Você no centro da sua história. Quando você tem controle sobre a sua vida, controle sobre as suas escolhas, com certeza você muda muito. Ah, mas não dá para controlar 100% a vida? Claro que não. Mas a parte que dá para você controlar, a maioria das pessoas não controla, né? É só você olhar a questão da prosperidade. A maioria das pessoas tem dificuldade com a prosperidade. Isso é uma coisa que você pode controlar. Você pode se tornar uma pessoa próspera. Você pode se libertar-se financeiramente, libertar-se em termos de tempo, né? Você ser o senhor, a senhora do seu próprio tempo, né? E conseguir ampliar as suas realizações. Todo mundo pode realizar mais do que está realizando, desde que entenda como que faz isso, né? Ninguém ganha menos do que é capaz de ganhar. Nós estamos na era do conhecimento, na era da informação. Então, o que cada um ganha de remuneração hoje é o que cada um consegue, tem consciência de como faz para ganhar. Ninguém ganha menos do que tem consciência de ganhar. Ou se enquanto a pessoa ganha 10 mil, fala, não, eu ganho 10, mas eu queria ganhar 5. Eu nunca conheci ninguém assim. Eu sei que conheço a pessoa que ganha 10 e se ela conseguir ganhar mais, ela quer ganhar mais. Lelê, sol escaldante. Vamos lá, de vez em quando a gente tem que tirar um pouquinho a sombra daqui, né? Estou fazendo essa gravação em movimento, né? Porque eu entendo que esse assunto de mudança é movimento. Não tem como você mudar e continuar parado. Então eu escolhi fazer esse vídeo em movimento. E esse aqui não é um carro britânico, né? Pode ficar sossegado, não sou eu que estou dirigindo, né? Tem um motorista top de linha para conduzir o veículo e eu poder ficar aqui falando com você sossegadamente, tranquilamente, sem interferências externas, né? Muito bem, então quais seriam as 3 chaves ao que eu me refiro no método 357? As 3 chaves são a decisão, né? Que é a sua escolha, é a primeira chave. Você decide o que você quer. A maioria das pessoas não decidiu. Elas levam a vida sem decidir o que querem. E ao mesmo, por outro lado, decidiu uma vez e acha que está decidido uma vida inteira. E não é assim. Você, de tempos em tempos, vai renovando as suas decisões. Então, a primeira coisa é você escolher. A segunda chave é o desejo, né? Porque viver uma vida sem desejo é chato demais, gente. É tédio demais. A coisa pode ser lógica, pode ser boa,
Mas se você não tem desejo, como é que vai fazer? É só você olhar os alimentos naturais, da minha adolescência para cá, nós tivemos grandes modificações. Hoje eles são gostosos, mas teve um tempo que era dureza comer comida natural, viu, gente? Mas hoje não, hoje tem comidas naturais, veganas, que são maravilhosas. Então, ou seja, isso satisfaz o desejo. O desejo é o que você sente sobre o que você pensa. Você pode pensar que atividade física é bom para a saúde. Você entende isso, faz todo sentido, faz lógica na sua mente. Mas e o desejo de praticar atividade física? As pessoas pouco praticam atividade física, não porque elas não entendam que isso seja bom para elas, mas porque elas não têm o desejo. Elas não conseguiram despertar o desejo para fazer isso. E eu posso te mostrar como você despertar o desejo para fazer isso. Olha que interessante. Segunda chave, hein? Primeira chave, a escolha, entendimento e a escolha, a decisão. A segunda chave é o desejo, que é o que você sente sobre aquilo que você escolheu. Então vamos para a terceira chave. A terceira chave é a ação. Ação é a atitude que você toma. Todo mundo tem ação? Tem, mas geralmente a ação não tem correlação com o seu desejo ou com suas escolhas. Então são ações que trazem baixíssima produtividade, baixo resultado. Então quando você tem a ação alinhada com os seus desejos e alinhada com as suas escolhas, essa ação se torna poderosa, poderosíssima. E a sua performance se amplia fortemente. Você vai ter resultados surpreendentes, ok? Muito bem, então agora te expliquei as 3 chaves que você pode aplicar com ou sem a minha presença. É claro que eu estou te contando o nome da coisa, mas não consigo agora nesse vídeo aqui te mostrar como aplicar cada uma delas, mas com certeza são estas as 3 chaves. Agora vamos aos 5 passos. O primeiro dos 5 passos é você entender as 3 chaves, praticar as 3 chaves e se aperfeiçoar nas 3 chaves, tá? Esse entendimento, aceitação e aplicação é o primeiro passo. E conforme você pratica, você se aperfeiçoa. Bem, vamos então aos 5 passos. Eu já acabei de explicar para você as 3 chaves, né, da transformação. 3 chaves, 5 passos e 7 semanas. Esse é o método 357. Você vai mudar sua vida em 7 semanas. Mas vai mudar completamente? Claro que não, mas vai mudar muito significativamente da posição que você está atualmente, tá? Certeza do que estou te falando. Vamos lá. Os 5 passos. O primeiro dos 5 passos é você praticar as 3 chaves. Tá lembrado das 3 chaves? Aceitar e praticar as 3 chaves. Quais são? Ou seja, a escolha, que é o pensamento, o sentimento, sentir o que escolheu, e a atitude, que é a ação adequada em razão do que você sentiu e do que você escolheu. Perfeito? Muito bem. Vamos então ao segundo passo. Segundo passo é você ter o uso impecável da palavra, né? Ou seja, evitar ficar falando inutilmente. Ou seja, usar a palavra de forma que gera ação. Só falar o que gera ação. O que não gera ação é melhor ficar em silêncio. Essas conversas fiadas de vai chover, não vai chover, tá claro, tá escuro, tá frio, tá quente, isso não leva ninguém a nada. Pior ainda é comentar a vida dos outros, né? Ou ficar falando de coisas sem utilidade prática. Palavras que geram ação com licença, por favor, me passa isso para cá, me passa o sal, entrego aquilo para outra pessoa. É sempre coisas que geram algum movimento, né? Alguma ação. Então, concentrar o uso da palavra no que gera ação. No que não é para gerar ação, é melhor não ficar jogando conversa fora, né? E mesmo porque, se você falar alguma coisa, aquilo precisa ter utilidade e ser real, né? Esse negócio de ficar eu acho isso, eu acho aquilo, essas conversas de disputa de opinião vazia,
não serve para nada. Agora você pode expor uma ideia, mesmo que seja diferente o seu entendimento das outras pessoas, e ouvir a exposição dos outros também, mesmo que o seu entendimento seja diferente. Você não precisa concordar para respeitar um entendimento diferente do seu, mas é importante que esse exercício de conviver com coisas que você talvez até não concorde plenamente, é um exercício para sua mente. E não necessariamente você precisa ficar falando inutilmente. É que esse segundo passo já é robusto, né? Tranquilo até aqui? Bom, terceiro passo, vamos pensar então em não leve nada para o lado pessoal. Nada está acontecendo especificamente para você. Não é todo dia que você quer ir passear que chove, todo dia que você quer alguma coisa que faz frio, ou toda vez que você vai fazer alguma coisa que haja uma reação específica para você. Como você vai lá num lugar, hipoteticamente quer alugar um chalé na praia, e aí você liga lá e a pessoa fala, tá lotado para esse feriado. Ai, mas toda vez que eu quero ir lá tá lotado. Não é assim, as coisas não são feitas específicas para você. O universo não roda em torno de você, nada é feito para você. As coisas são o que são e pronto. Ah, você falou isso e me magoou. A pessoa falou o que ela falou, o que ela entendeu, o que ela pensou, o que ela sentiu. Não necessariamente é para você se magoar. Mesmo porque ninguém pode te magoar. Você é que se magoa com o que alguém lhe falou, mas não que a pessoa tenha poder sobre você. É você que deu esse poder naquele momento. A partir do momento que você falou isso, eu fiquei triste, eu fiquei aqui. Nada é específico para você, cada um é um. As pessoas não têm essa conexão de exclusividade, não é assim. Então, se você entender que nada é direto, é exclusivo para você, nada é pessoal, as coisas são o que são simplesmente, você vai evitar muito sofrimento, né? Deixar muito de sofrer, porque não vai se sentir perseguido, não vai se sentir excluído, não vai se sentir discriminado, né? E hoje em dia se fala muito aí de preconceito racial, ou até mesmo de preconceito de opção sexual e tal. O preconceito é uma limitação daquele que o tem, não é sua. Então não tem que se incomodar se o outro tem uma limitação, se o outro tem uma compreensão limitada da vida. Azar dele, segue teu caminho, larga a mão, não fica perdendo tempo com pessoas que não conseguem compreender você. Segue seu caminho. Muito bem, esse foi o terceiro passo. O que eu posso dizer então? Quarto passo, não tire conclusões, pergunte. Esse tal do pensei que é uma fábrica de confusão. É só confusão, só briga, só desentendimento. Porque você pensa que a pessoa gosta de uma coisa e ela não gosta. Você pensa que ela falou aquilo por tal motivo e não é esse o motivo. Então, ao invés de você ficar pensando que, use a pergunta. Pergunte o que você quer saber e você vai obter uma resposta da outra pessoa. Ao invés de você ficar pensando, pensei que fulano não gosta de mim. Pergunta para ela, por que você fez isso, por que você fez aquilo, por que é assim, por que é assado. A partir do momento que você pergunta, você encontra as soluções, você encontra as respostas, até mesmo para você. Aprenda a fazer perguntas melhores e você vai encontrar respostas melhores na sua vida. Então, você fazer pergunta para você mesmo. Você tem alguma coisa para resolver? Antes de você ir dormir, né? Pergunte para você mesmo. Poxa, como é que eu posso resolver essa situação? Qual é a solução mais adequada para essa situação? E vai dormir. Fica tranquilo que o teu cérebro vai processar e vai encontrar uma opção interessante. Provavelmente, quando você acordar, vai aparecer uma resposta na sua mente. Se não for na hora que você acordar, não se incomode. Durante o dia, na mesma semana, aparece. E se não acontecer no primeiro dia, de noite, você repete a pergunta. Mas não seja preconceituoso com a resposta. Aceite a resposta que vier.
E muitas vezes a resposta é: para esse problema não tem problema, né? Que, aliás, se você pegar o pé da letra, os problemas não existem, a não ser na sua cabeça. É você que interpreta as coisas como sendo um problema. Existem apenas fatos que podem ser combinados, articulados, somados, né, multiplicados, mas são só fatos. Eles não são problemas. Toda vez que você tiver um problema, é um estímulo para você aprender alguma coisa. E quando você aprende alguma coisa, você criou uma solução. Então, na verdade, o problema foi seu amigo. Ele te ajudou a conseguir dar um avanço em qualquer área que seja. Um avanço na sua carreira, um avanço no seu relacionamento, um avanço nas suas finanças, um avanço na sua saúde. Desde que você entenda o que é para fazer para melhorar, você faz e usufrui da melhoria. Certo? Tem sentido para você? Muito bem. Qual seria então o quinto passo? O quinto passo é fazer o seu melhor a cada dia, a cada ação. Fazer o seu melhor não quer dizer se matar, quer dizer fazer o seu melhor. Então, se você está bem fisicamente, você está bem de saúde, o seu melhor é uma coisa. Se você está de TPM, o seu melhor não vai ser a mesma coisa. Se você está com uma dor de cabeça ou não dormiu bem aquela noite, o seu melhor também não vai ser a mesma coisa. Então, respeitar o seu limite de cada dia, fazer o seu melhor, entregar o seu melhor, precisa começar por respeitar você mesmo e não querer impor um padrão a si mesmo que machuque o seu corpo ou machuque a sua psique, ok? Muito bem. Para respeitar o seu melhor, tudo que você quiser na vida, você deve se preparar, né? Estudar, né? Se dedicar, treinar e entregar mais do que é esperado de você. E seguramente você vai prosperar em qualquer área da sua vida. Porque se você se prepara, você estuda, você adquire conhecimento de como é que faz, aí você pratica aquele conhecimento que você adquiriu, né? Ele vai se tornando uma competência em você, porque você vai praticando, vai ficando bom em fazer aquilo. Cada dia faz melhor, cada dia tem mais qualidade o que você está entregando. E aí, naturalmente, você vai causando bem-estar aos outros com a sua entrega. E se você entregar mais do que é esperado de você, seguramente você encanta as outras pessoas. Então, essa coisa de fazer o seu melhor está muito associado a isso, a gerar uma experiência no outro, uma experiência no outro cliente, uma experiência no outro com quem você se relaciona e assim por diante. Uma experiência que surpreenda, e isso traz resultados espetaculares na sua vida. Tranquilo? Até aqui foram 5 passos da sua transformação no método 357, 3 chaves, 5 passos e 7 semanas. Muito bem, vamos falar agora então das 7 semanas ou 7 ciclos ou 7 fases para implantação dos 5 passos e da aplicação das 3 chaves do método 357, autoliderança, você no controle da sua vida. Primeira etapa, o primeiro ciclo é decidir, é o ciclo da escolha, né? É você ficar só e decidir. É importante você ficar só com você ter momentos de silêncio, você ter momentos de convivência com você mesmo, para você poder perceber o que para você faz sentido, o que para você é relevante. E aí vai ser o primeiro ciclo, você fazer a escolha que te faça sentido. Muito bem, o segundo ciclo, que é sentir, é o ciclo de escrever. Quando você entra nesse segundo ciclo, é justamente o momento de você escrever aquilo que você decidiu. Escrever os seus objetivos num cartão que está decidido, para que você possa pegar do seu bolso ou da sua carteira e ler quantas vezes você quiser. De manhã, de tarde, de noite, precisa estar muito claro na sua mente o que você decidiu. Terceiro ciclo é justamente a atitude e revisão diária de quais são os resultados que está sendo produzido com a sua atitude. Você está tomando a atitude adequada, vamos ver que resultado você produz. Você já tomou a decisão, você sente que aquilo é importante para você, você escreveu, você lê continuamente aquilo,
continuamente, algumas vezes ao dia. Então você pode avaliar se as suas atitudes estão ou não te levando na direção do que você quer, daquilo que está decidido, daquilo que você anotou. Quarta etapa, quarto ciclo é justamente treinar a palavra que gera ação, é o uso impecável da palavra. Isso é um treino, gente, ninguém nasceu sabendo fazer isso. Você vai praticar até dominar o uso impecável da palavra. Muito bem, se você tem uma atitude adequada, você tem o uso adequado da palavra, aí cabe justamente você procurar modelar, procurar mentor, procurar quem sabe fazer aquilo que você quer saber fazer. E só perguntar para quem já fez aquilo que você quer. Esse ciclo é justamente o ciclo da mentoria. É de você procurar a pessoa que já fez aquilo que você quer fazer. E é justamente para esta pessoa que cabe você fazer perguntas para aprimorar o seu caminhar. Não adianta você perguntar alguma coisa para uma pessoa que nunca fez aquilo, uma pessoa que é teórico, né? Então, se é um assunto exato, um assunto prático, precisa perguntar para quem já fez. Só quem já fez vai ter uma boa resposta para você. O sexto ciclo é foque naquilo que você tem controle. Só gaste sua energia, só dê a sua atenção naquilo que você tem controle. O que você não controla, não vale a pena você gastar sua energia ou gastar sua atenção em coisas que você não pode modificar. São coisas que estão alheias ao seu controle. Por exemplo, o clima, a meteorologia e tal. Não perca seu tempo se incomodando se está quente, frio, se está sol, se está chuvoso. São coisas que não estão no seu controle. Coisas governamentais, coisas da economia. Você não controla a economia. Então foque no seu negócio, foque no que você faz, que é aquilo que você tem controle, onde você pode melhorar, que é você mesmo. Você não tem controle sobre as pessoas, você não pode fazer a outra pessoa mudar, mas você pode mudar você pode aperfeiçoar você mesmo. Então você focar no que você tem controle, ou seja, você mesmo. Já o sétimo ciclo, sempre entregue mais do que é esperado de você, a começar por você mesmo. Entregue para você mesmo mais do que é esperado de você. Se você espera que você é capaz de fazer 10, faça 11. Faça sempre um pouquinho mais. Não precisa se matar, mas pode surpreender. Pode trazer algo que seja inesperado. Se você consegue ler uma página, leia uma página e um parágrafo, entende? Faça sempre um pouquinho mais do que é esperado. Você vai notar que os resultados vão mudar significativamente. Autoliderança é você no centro da sua vida. O método 357. 3 chaves, 5 passos e 7 semanas. Você pode mudar sua vida. Todo mundo faz isso em 7 semanas? Não, claro que não. Tem pessoas que levam um pouquinho mais, né? Tem pessoas que levam até menos, mas é perfeitamente viável em 7 semanas você ter mudanças muito significativas na sua vida seguindo esse método. Eu já apliquei esse método individualmente com mais de uma centena de pessoas, com resultados espetaculares. Coletivamente, em grupos, treinamentos, são milhares de pessoas que se beneficiaram e conseguiram melhorar suas vidas, mudar suas vidas para melhor. Cada um dos treinamentos sempre foi feito com frações disso, e é pela primeira vez que eu estou juntando todas as frações nesse método e não treinando só partes do método. Então, em breve nós teremos um treinamento presencial, uma imersão para se aprofundar nesse método 357. Enquanto isso, eu vou passando sempre para você aqui nos vídeos os fragmentos para que você possa já ir aplicando na sua vida e já se beneficiar de o método 357. Autoliderança, você o herói da sua própria história. Eu sou Ricardo Ferreira, eu te vejo por aí ou no próximo vídeo.